E no episódio de hoje, vamos ver a organogênese, como se formam os tecidos e órgãos a partir da ectoderme, mesoderme e endoderme. E se você não é inscrito ainda, então se inscreva no canal. Como visto no capítulo anterior, nós vimos todas as fases pelas quais passa um embrião do anfióxo até atingir o estágio esquematizado aqui, que é o estágio de nérula. Lembre-se que esse embrião passou pela fase de fecundação, segmentação, clivagem, mórula, blástula, gástula e atingiu o estágio de nérula. A partir de agora, esse embrião passará por um evento muito interessante denominado organogênese, que corresponde à formação dos órgãos, dos tecidos, a partir dos 3 folhetos embrionários, dos 3 folhetos germinativos, designados por ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, note o seguinte, a parte mais periférica, a parte mais externa do embrião é denominada ectoderma. E, de modo geral, veja, nós estamos analisando um embrião de cordado, mas é um cordado hipotético. Portanto, ele pode ser um cordado invertebrado ou um cordado vertebrado. Trataremos dos cordados vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Essa porção mais periférica do embrião corresponderá a um tecido embrionário primitivo que dará origem à parte mais externa do nosso corpo, que corresponde à nossa pele. No entanto, a ectoderme é responsável pela formação, veja bem, da nossa epiderme. Tá? E junto à epiderme dos vertebrados, nós encontramos os anexos epiteliais de queratina. Entre esses anexos epiteliais de queratina, podemos citar, tá, a presença, por exemplo, nos mamíferos, a presença de pelos. Junto às aves, a presença de penas. E junto aos répteis, aves das suas regiões de patas. E também em alguns mamíferos, como por exemplo alguns exemplos de edentatas, como o tatu, a presença de estruturas que são denominadas simplesmente escamas. Escamas essas, escamas epidérmicas de queratina. Trataremos posteriormente das escamas dos peixes, que apresentam uma origem embrionária completamente diferente do que na maioria das escamas dos vertebrados. Tá? Além da epiderme, você tem que o ectoderme embrionário, durante o processo chamado de neurulação, deu origem, através de uma invaginação do teto, à estrutura chamada de tubo neural dorsal. E esse tubo neural dorsal dará origem a todo, veja bem, o sistema nervoso do indivíduo, dividido em 2 porções. Nós temos o sistema nervoso, que compreende o encéfalo mais a medula, denominado sistema nervoso central, tá? E também o sistema nervoso periférico, que será formado de um conjunto de nervos cranianos e nervos medulares, provenientes de células do tubo neural que se desprendem a fim de formar essas estruturas. Além disso, tá, essa porção ectodérmica será responsável pelo revestimento, veja bem, pelo revestimento de algumas, veja bem, de nossas cavidades. E essas cavidades são a cavidade que está próximo à região nasal, tá? Portanto, a cavidade nasal do indivíduo. A cavidade anterior à região da gengiva, que seria a cavidade oral, tá? E, obviamente, a cavidade anal do indivíduo. Essas regiões são originadas a partir do folheto embrionário ectoderma. Junto ao sistema nervoso, junto à sua região basal, a base do encéfalo, encontramos uma glândula extremamente importante na atividade endócrina do nosso corpo. Essa glândula, ela é denominada hipófise e, portanto, essa glândula hipófise também será originada a partir do folheto embrionário ectoderma. Esses serão os principais órgãos ou tecidos formados a partir desse folheto germinativo. Já a porção mediana de células do embrião
é denominada mesoderme. E como nós vimos, a mesoderma ela é subdividida em segmentos, em metâmeros denominados de somitos. Nós abrimos essa região ectodérmica para ver que os somitos são estruturas segmentadas, metamerizadas ao longo da região lateral direita e lateral esquerda desse embrião. Essa região do somito, nós vamos remover o somito. O somito de um indivíduo, ele é subdividido em 3 porções. A porção superior, a porção medial e a porção inferior. A porção superior deste somito compreenderá toda esta região. É a parte de cima. E essa parte de cima do somito será denominada simplesmente epímero. Epi, acima de, mero parte. Então é a parte superior. Esta porção aqui, que compreende essa região mediana, será denominada mesômero. E essa porção que envolve esta parede lateral junto ao ectoderma e essa parede interna junto ao endoderma será a porção, portanto, inferior do embrião. E por esse motivo ela é chamada de hipômero. Epi acima de, meso na região medial e hipo na região de baixo. Cada porção dessa do somito, tá, pode sofrer outras subdivisões. Quais são essas subdivisões? Observe. Essas porções serão epímero, mesômero e hipômero. Essa porção do epímero será subdividida em 3 regiões. Esta porção mais periférica, que nós vamos denominar porção A. Essa porção central, que nós vamos chamar de porção B. E esta região, marcada em verde, que será denominada C. Portanto, esse epímero terá a porção A, B e C, denominada, olha só, a porção A será denominada de dermatomo. Tá? O termo tomo significa fragmento de um mero. Tá? Dermátomo é esta porção. Essa porção do meio será chamada de miotomo, enquanto a porção C, margeando a região da notocorda, será denominada esclerótomo. Eu tenho que dividir essa foto para ficar mais fácil do nosso aluno entender. Para você entender, é claro, tá? No caso, a porção mais superior, que corresponde ao dermátomo, será responsável pela formação da nossa derme. E como vimos anteriormente, o ectoderma foi responsável pela formação da epiderme. Juntamente com a derme, completam o nosso órgão mais externo, que seria a nossa pele. Já o miótomo, o termo mio significa músculo, miocárdio, miométrio. Então, o miótomo é responsável pela formação da nossa, veja bem, da nossa musculatura. Só que tem um detalhe bastante interessante. Esse esclerótomo, tá, ele está posicionado junto a essa região. E nessa região central encontramos a notocorda. Nos cordados vertebrados, a notocorda, por um processo de degeneração, denominado apoptose, ela vai desaparecendo, morte programada das células. E esse esclerótomo cresce no lugar onde estava a notocorda, substituindo-a pelas vértebras. O termo esclerótomo vem de esqueleto. Portanto, o esclerótomo é responsável pela formação do esqueleto do organismo. Portanto, imagine o seguinte: se esta região é responsável pela formação do esqueleto, esses músculos estão próximos ao esqueleto. Portanto, você vai ter um tipo de musculatura, tá, que será a musculatura esquelética estriada do embrião. Quer seja um peixe, passando até a região anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. Esta porção aqui, medial, chamada de mesômero, ela será responsável pela formação de todo o aparelho, tá, que corresponde ao aparelho urogenital. E esse aparelho urogenital compreende parte do nosso sistema, tá, que vai ser o seu sistema excretor,
tá? E parte de nossas o quê? De nossas gônadas, ou seja, testículos ou ovários. Já essa porção inferior, que corresponde ao hipômero, ele é responsável pela formação de duas áreas do corpo da gente. Note, esse hipômero mais externamente posicionado, ele será denominado de mesoderme parietal, enquanto esta região interna, junto à faringe embrionária de origem endodérmica, é denominada de mesoderme visceral. A mesoderme parietal, portanto, essa porção A, ela será responsável pela formação, tá, dos nossos mesentérios. Os nossos mesentérios são membranas, tá, que vão envolver alguns dos nossos órgãos viscerais. Ao redor do coração, o pericárdio. Ao redor dos pulmões, a pleura. E ao redor da cavidade abdominal, a região do peritônio. Peritônio, pleura e pericárdio são denominados tecnicamente de mesentérios. Já esta porção interna, que corresponde à nossa B, né, a nossa porção, que é chamada de mesoderme visceral, ela será responsável pela formação da nossa mucosa, que seria chamada de mucosa digestiva. O folheto embrionário endoderma corresponde à última porção do desenvolvimento organogênico. Essa região do endoderma será, portanto, responsável pela formação do nosso sistema, que corresponde ao nosso sistema digestório. Analisaremos posteriormente um detalhe do sistema digestório, formado a partir do endoderma e dessa mucosa digestiva, que em conjunto formam todo o aparelho digestório do indivíduo. Junto ao sistema digestório, de origem endodérmica, nós temos também a presença de glândulas, que são chamadas de glândulas anexas ao tubo digestório. Entre as principais, nós teremos a presença do fígado, tá, e a presença do pâncreas. Então, fígado e pâncreas apresentam origem embrionária endodérmica. Só que, falamos anteriormente que o ectoderma é responsável pela formação da hipófise. Só que a nossa hipófise é dividida em duas porções. A hipófise anterior, denominada de neurohipófise, de origem, no caso, é ectodérmica. Já a hipófise posterior, ou também chamada de adenohipófise, ela será originada a partir do folheto embrionário endoderma. Você deve ter notado que não foi citado o sistema cardiorrespiratório, pois parte do pulmão e parte do coração, parte dos vasos, artérias, arteríolas, vênulas, venas e capilares, apresentam origens embrionárias diferentes. A parte interna de um pulmão, na região dos alvéolos, é originada a partir do endoderma. Já a parte mais periférica dos pulmões é de origem mesodérmica. O mesmo se aplica ao coração. Então, quando se tratar de sistema cardiovascular, cardiorrespiratório, trabalhamos com dois tecidos embrionários, o mesoderma e o endoderma. A origem embrionária do sistema digestório envolve a presença de dois folhetos embrionários, dois folhetos germinativos. Aqui, um fragmento da nossa cavidade gástrica. A cavidade gástrica é formada de um conjunto de três tecidos. Nós temos o tecido epitelial, que reveste internamente o estômago, e a camada inferior, que corresponde à mucosa digestiva, que envolve o tecido conjuntivo e o tecido muscular liso, responsável pela mobilidade do estômago. O epitélio intestinal ou gástrico, nesse caso gástrico, ele é originado a partir do folheto embrionário endoderma. Já esta porção, denominada mucosa digestiva, essa mucosa digestiva que envolve o tecido conjuntivo e o tecido muscular, são originadas a partir da porção interna do mesoderme, mais precisamente a região do hipômero, denominado aqui de mesoderme visceral. Um aspecto da embriogênese bastante interessante corresponde à formação das escamas. Dizemos anteriormente que as escamas são dos vertebrados superiores, répteis,
aves e mamíferos são originadas a partir do folheto embrionário ectoderma. Porém, tá, quando você pergunta para uma pessoa leiga, tá, me cite um animal de escama, ele vai falar peixe. E na formação das escamas dos peixes é diferente da formação das escamas dos outros vertebrados. Por exemplo, um peixe cartilaginoso, um tubarão, uma arraia, um cação, ele é um organismo que apresenta um tipo de escama que é denominada escama do tipo placoide. Essa escama do tipo placoide, ela tem na sua composição 4 estruturas, 4 regiões. Essa porção mais periférica da escama, tá, corresponde ao seu esmalte. A porção mediana da escama corresponderá à dentina. A porção central da escama corresponde à sua polpa. E essa porção amarelinha terminal aqui corresponde ao nervo dessa escama. Esmalte, dentina, polpa e nervo é uma mesma estrutura que forma os dentes, os nossos dentes inclusive. Portanto, nós podemos afirmar que as escamas placoides, os condríctes, são órgãos homólogos ao dente dos vertebrados, ou seja, apresentam a mesma origem embrionária e não necessariamente aqui a mesma função. Quando um órgão apresenta a mesma origem e não necessariamente a mesma função, podendo tê-la, ele é denominado de órgão homólogo. No caso, tá, a porção do esmalte e a porção do nervo são originados a partir do folheto embrionário ectoderma. Já a dentina e a polpa são originadas a partir do dermátomo do somito. Portanto, as escamas dos condríctes você pode encontrar como uma escama dermoepidérmica, porque ele deriva parte da derme e parte da epiderme. Já nos peixes ósseos, isto aqui representa o tegumento daquele peixinho ósseo. Esse tegumento, isto corresponde à derme, e essa porção superior às escamas corresponderá à epiderme desse peixe. A escama origina-se a partir da derme. Portanto, as escamas dos osteíctes, ou simplesmente os peixes ósseos, uma sardinha, uma pescada, uma corvina, são escamas de origem dérmica. E, no caso, aqui, um representante, um testudinho, um animal popularmente chamado de tartaruga marinha, apresenta toda a sua carapaça, todo o seu plastrão e o revestimento corpóreo formado a partir de escamas de origem epidérmica, pois a sua composição química é feita por uma proteína secretada pelas células epiteliais, denominada queratina. Então, resumindo, tá? Peixes cartilaginosos, escamas de origem dermoepidérmica. Peixes ósseos, escamas de origem dérmica. Já répteis, aves e alguns mamíferos, escamas de origem epidérmica. Mais um episódio sobre embriologia. Dê o seu like, ative o sininho e faça seus comentários. Ele é muito importante para a gente. Até breve. E no próximo episódio, vamos ver os anexos embrionários que são formados. É isso aí. Até lá!